Queridos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Nós vamos ministrar hoje pensando como servo. Nós já tivemos a primeira ministração que falou sobre Jesus Cristo, o servo, humilde. Depois nós tivemos a segunda ministração, como o servo age, e hoje nós vamos olhar na palavra do Senhor como que o servo pensa. E a palavra do Senhor nos diz, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Os irmãos podem sentar-se. Como que os servos pensam? O servo de Deus pensa de maneira diferente. Ele não pensa em si, ele pensa no próximo. Ele vê o próximo como uma pessoa importante. Ele vê o valor na vida do próximo. O apóstolo Paulo nos ensina que aquilo que fizermos, todas as coisas que fizermos, nós precisamos fazer sem qualquer ambição no nosso coração, sem vaidade e humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso não quer dizer que ele não tenha amor da sua vida, mas ele reconhece que o próximo também é criado como ele
a imagem e semelhança do seu Deus. E nós olhamos para esta história, este relato bíblico, nós vemos que Neemias serviu a este rei Artaxerxes, e no período que ele serviu com grande alegria, mesmo estando numa condição de escravo, mesmo estando distante da sua pátria, distante da sua casa, ele servia a este rei com alegria. E neste período onde ele estava servindo, e nós podemos observar que onde nós estamos servindo. O servo do Senhor, onde ele está servindo e servindo alegremente. E neste contexto nós vemos que ele soube desse sofrimento, desta humilhação que os seus irmãos estavam passando lá em Judá. E o texto que nós ouvimos na abertura do culto relata como é que eles tiveram esta libertação, este aval do rei, para que ele fosse atender a estes irmãos. E quando ele soube dessa notícia, que eles estavam em grande sofrimento, e que a sua cidade estava destruída, os seus muros derrubados, as portas queimadas, ele sentiu muita dor no seu coração por esta situação. E diante disso, ele teve uma ação muito importante como servo do Senhor. As suas ações demonstraram seu modo de pensar, as suas atitudes demonstraram o seu coração, e nós já podemos observar isso, que aquilo que nós fazemos está demonstrando o nosso coração. As nossas ações revelam os sentimentos que nos movem a agir. E a primeira atitude que ele teve nesta ação foi de orar e lamentar ao seu Deus, ao Senhor. E nós percebemos que ele não saiu reclamar, ele não saiu lamentar para as outras pessoas, lamuriar da sua vida, do seu sofrimento e dos seus irmãos, mas ele orou e lamentou e jejuou ao seu Deus, clamou e confessou os seus pecados e o pecado dos seus irmãos, dos seus compatriotas, e pediu para que o Senhor ouvisse a oração dele e desses irmãos que estavam lhe acompanhando e clamando ao Senhor. E nós vemos que neste final da oração, ele pediu para que Deus fosse benevolente para com ele, agindo no coração daquele rei. E o rei percebeu que ele estava entristecido por alguma notícia, o rei ainda não sabia, e ele teve a oportunidade de expressar qual era o motivo da sua tristeza, daquilo que estava incomodando o seu coração. E nós vemos que nessa situação humilhante, nessa situação triste, nós podemos ver a benevolência de Deus, o ato da bondade de Deus revelado sobre a vida de Neemias, revelado sobre o servo do Senhor e os seus irmãos que ali estavam. E o rei permitiu que ele fosse a Jerusalém para reconstruir os muros. E nós vimos que ele recebeu inclusive carta para obter os suprimentos para esta reconstrução dos muros. E aí nós percebemos esse pensamento de um servo do Senhor, que ele não se importa apenas consigo, ele estava numa situação até então agradável em relação aos demais escravos que estavam na Babilônia, porque ele estava diretamente servindo ao rei, era um status especial, diferenciado, mas ele se importou
com os seus irmãos. Ele se importou com a sua nação, ele se importou com aqueles que estavam sofrendo maior humilhação do que a sua própria. Então nós vemos essa demonstração do pensamento do servo do Senhor, que não olha para si mesmo, mas olha para o seu próximo. E também nós vamos perceber outras atitudes que demonstram como que o servo do Senhor pensa e age. E a primeira atitude que nós queremos destacar nesta noite é que o servo do Senhor, ele pensa como um administrador. Ele pensa como um administrador porque ele reconhece que todas as coisas que nós temos, todas as coisas que estão na nossa mão, todos os relacionamentos que nos cercam, tudo aquilo que está em nossa volta, pertence a nosso Deus. Tudo que foi criado pertence ao nosso Deus. Então, o servo do Senhor, ele não pensa como um dono daqueles bens, como um dono da situação, mas como um administrador que o Senhor colocou em suas mãos para ele cuidar, para ele zelar. E nós vemos que o servir e o administrar caminham juntos. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz que todos o considerassem como servos, como servo e encarregado de administrar os planos secretos de Deus. Porque o apóstolo Paulo também, como um servo de Deus, reconhecia que até o ministério dele era uma obra que o Senhor Deus tinha depositado em suas mãos. Então, nós percebemos que quando o servo do Senhor olha a sua missão, a incumbência que ele tem, e reconhece e pensa como um administrador disso, ele percebe que isso exige fidelidade para prestar contas do trabalho que o Senhor depositou nas suas mãos. Prestar contas do cuidado que o Senhor deixou para si. Então nós vemos que aquela situação de prova, aquela situação triste, a situação deles serem levados para o exílio e os seus irmãos compatriotas estarem lá em Judá sofridos, era por causa do pecado da nação. E isso já desde a primeira oração, nós já vemos este reconhecimento que ele tinha, a consciência que aquela situação era causada por conta do pecado da nação. E Deus estava dando a oportunidade de restauração. E desta forma, ele teve esta responsabilidade para levar a nação, essa responsabilidade de fazer com que seus irmãos e a nação de Judá fosse restaurada pelo Senhor, tivesse o culto restaurado, tivessem as suas vidas restauradas pelo Senhor. E Neemias foi incumbido desta linda missão de restauração. E nós vemos que nesta missão de restauração, ele foi incumbido de administrar diversos recursos para a reconstrução daquele templo, para a reparação dos muros, melhor dizendo, dos muros da cidade. E nós vemos que como nós temos lidado com os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Será que nós estamos olhando para aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa confiança como um administrador, ou nós estamos achando que tudo isso pertence a nós mesmos? O que o Senhor tem depositado nas suas mãos? Os bens
que o Senhor tem colocado nas suas mãos são seus ou são do Senhor e você apenas está os administrando? O ministério que Deus tem colocado nas suas mãos, este ministério é seu ou na realidade você está administrando o ministério do Senhor? Isso nos leva a esta responsabilidade de olharmos para as nossas atitudes e agirmos com fidelidade diante de Deus, prestando contas diante de Deus daquilo que Ele tem depositado nas nossas mãos. Nós vemos que muitas pessoas são dominadas pelos recursos que possuem, mas nós precisamos dominar esses recursos, porque senão nós corremos o risco de tê-los como maior em nossas vidas, como objetivo maior das nossas vidas, ou de maior alcance no nosso coração. Quantas pessoas olham para os seus objetivos pessoais e começam até mesmo a dizer: primeiro eu vou cumprir os meus objetivos, eu vou alcançar o status que eu tanto tenho planejado, para depois servir ao Senhor, depois entregar a minha vida ao Senhor, para só então entregar a minha vida ao ministério. Mas nós não podemos, porque o Senhor coloca até mesmo os recursos para testar a nossa fidelidade diante dEle. Nós vemos que Jesus falou desse perigo do amor ao dinheiro, e Ele aponta, isso está expresso em Lucas, no capítulo 16, nós vemos um administrador que era excelente, mas ele tinha um coração astuto, e ele agiu de forma astuta para ganhar amigos, para não ter que se prestar contas corretamente ao seu Senhor. E aí Jesus está expressando que aquele que não for digno da confiança das riquezas deste mundo ímpio, quem confiará a verdadeira riqueza, a riqueza espiritual? Então, o servo do Senhor, ele pensa como um administrador fiel, um administrador que reconhece que aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, como na parábola dos talentos, aquilo que foi depositado nas suas mãos, ele vai produzir mais para o seu Senhor, para entregar ao seu Senhor. E isso demonstra a nossa fidelidade quando nós administramos os elementos que estão sob a nossa responsabilidade. Esta responsabilidade com o físico, com o material, ela representa também a nossa responsabilidade espiritual diante de Deus. E aí nós olhamos para esta mensagem e percebemos que existe então a escolha de amar e servir a riqueza, e talvez aqui odiar e desprezar a Deus, porque esta riqueza para muitos tem sido o substituto de Deus, tem sido o primeiro objetivo da vida da pessoa, e não o Senhor, e não o serviço ao Senhor. Por isso que as pessoas colocam: eu vou ganhar o mundo, para então, se sobrar tempo, se sobrar energia, hora que tudo estiver estável, eu vou servir a Deus. Não podemos fazer isso. E quanto a fidelidade na administração dos recursos, isso, e olhando para a história de Neemias, que foi um servo fiel, que administrou os recursos, que construiu os muros, que cumpriu a missão e o propósito para que o Senhor determinou para a sua vida, nós vemos que o profeta Malaquias faz uma severa repreensão ao povo de Judá, porque ele fala que eles estavam morando em palácios,
enquanto a casa do Senhor estava ainda por construir. Justamente apontando nesse período da reconstrução do muro, na reconstrução do templo do Senhor, onde os recursos que haviam sido conquistados, determinados pelo rei da Pérsia, para que houvesse ajuda nessa reconstrução, muitos haviam desviado os recursos para os seus próprios bens, para as suas próprias casas. Então, nós vemos aqui a repreensão do profeta Malaquias. Essa advertência mostra que o recurso mal administrado neste mundo representa o erro espiritual na vida das pessoas e a prioridade dos bens em detrimento à prioridade da vida espiritual. Nós vemos também, queridos irmãos, que o servo do Senhor, ele pensa e medita no próprio trabalho e não naquilo que os outros estão dizendo. Quando nós olhamos para isso, nós observamos que muitas pessoas ficam fazendo comparações, ficam tecendo críticas, ficam fazendo competições do seu serviço, do seu ministério, e na realidade o servo do Senhor não usa de nenhum desses artifícios, nem das suas comparações, nem se importa com as críticas, tampouco faz críticas ao trabalho dos outros, ao serviço dos outros, e nem está com competições, justamente porque ele está muito ocupado com a missão que Deus lhe deu. E, queridos irmãos, a competição, ela é totalmente absurda, principalmente quando nós olhamos no ministério do Senhor para cada um, porque ela é como um time que se tivesse desorientado, onde cada um quer ser a estrela do seu time, e na realidade nós formamos um grupo, como o apóstolo Paulo fala que nós somos membros de um só corpo, e cada membro tem uma função específica, e essa função é para a glória do reino de Deus. O cristão tem por objetivo apresentar a Deus e não a si mesmo. Então, nenhum motivo há para que haja concorrência ministerial, concorrência do serviço, porque todos estão cumprindo o seu serviço, todos entendem que o seu trabalho é uma função especial diante do reino de Deus, e ele está justamente apontando o Senhor e não a si mesmo. O apóstolo Paulo enfatiza muito, por mais de uma vez, sobre a questão de sermos membros de um só corpo, e por isso que ele diz que em Gálatas que não devemos ser orgulhosos nem invejosos. Nós vemos também que Marta teve uma reação vendo Maria se prostrar aos pés de Jesus, adorando o Senhor, enquanto ela estava trabalhando. E nesta reclamação que Marta fez, nós percebemos que o problema não estava exatamente no servir que ela estava fazendo, mas no seu coração, que o seu coração deixou de ter atitude de serva de Deus. Não era o trabalho que ela estava fazendo em si que era o problema, mas a atitude do seu coração, quando ela olha para Maria e fala: Maria não está se importando comigo. Ela estava olhando, criticando o que Maria estava fazendo, mas ela perdeu o coração de serva, ela perdeu a humildade de serva do Senhor, porque nós podemos servir
ao Senhor com os nossos trabalhos domésticos, com as nossas atividades corriqueiras, com todas as atividades, nós servimos ao Senhor. Mas a partir do momento em que nós olhamos e atiramos as pedras e falamos que, olha, a pessoa não está me ajudando, porque eu estou fazendo sozinho, ninguém se importa com o que eu estou fazendo, esta pessoa, nesse momento, já perdeu o coração de serva do Senhor. E nós vemos que Neemias, ao receber esta missão, ao receber a autorização do rei para construir o muro, inclusive conseguir os recursos para essa reconstrução, isso despertou grande inveja de algumas pessoas que fizeram motins contra eles. Sanbalate, Tobias, Gesem, estes tiveram grande inveja no seu coração pela missão que Neemias recebeu, e passaram a articular contra o trabalho, passaram a lutar contra as contribuições que estavam sendo direcionadas, passaram a zombar de Neemias e do povo de Judá, daqueles que estavam construindo, desprezaram, inclusive acusaram-nos de estarem promovendo uma rebelião contra o rei da Pérsia. Isso mostra que quando nós estivermos trabalhando, quando nós estivermos cumprindo o ministério do Senhor, quando você estiver no seu trabalho secular, na sua vida diária, você vai perceber que muitos levantarão oposições, mas nós não podemos perder o foco da nossa missão. Nós não podemos perder aquilo que o Senhor depositou na nossa mão. Nós não podemos desistir da missão que Deus nos concedeu, nos confiou. E Neemias fez uma resposta que nós precisamos aprender. Neemias, no capítulo 6, está registrado, versículo 3, ele disse: estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Isso demonstra o coração de um servo de Deus, que pensa e compreende que o serviço que Deus lhe deu é mais importante que qualquer acusação, é mais importante que qualquer crítica, é mais importante que qualquer zombaria, é mais importante que qualquer rebelião que possam fazer contra você. Você crê que o Senhor designou uma missão para a sua vida? Você crê que aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos, os bens, a sua família para você cuidar, tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para cuidar e fazer, foi Deus quem colocou nas suas mãos? Se você compreende que você recebeu de Deus essa missão para fazer, então você vai fazer como Neemias: eu estou tão ocupado que eu não vou nem descer aí para conversar com vocês, para ter que ficar respondendo a vocês sobre essas acusações. Responder às críticas, ficar se justificando, é perder tempo. Como Neemias fez, ele falou: não vou perder tempo com vocês, não vou perder tempo com essas acusações, porque ele reconheceu que o Senhor é aquele quem vai julgar as nossas ações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele expressa justamente isso: quem julga o servo é o Senhor. Então não é papel nosso ficarmos julgando o serviço dos outros irmãos, não é papel nosso termos que também sair fazendo respostas do nosso trabalho, desde que nós estejamos
conscientes da missão que Deus nos designou. Nós precisamos ter a compreensão do que é que Deus confiou a nós para fazermos. Este é o pensamento do servo de Deus, que ele não precisa criticar o serviço dos outros, mas também ele não se preocupa com as afrontas que estejam lhe fazendo, porque ele tem segurança na ordem que o Senhor deu para a sua vida. Podemos olhar para Moisés. Moisés também foi criticado no seu trabalho, no seu ministério, mas ele não reagiu e o Senhor o defendeu. Ele foi humilde e firme no seu propósito, no ministério que o Senhor lhe deu, e o Senhor o defendeu. A ação que nós vemos aqui de Neemias, diante da ameaça, agora aqui é um ponto importante, porque enquanto eles estavam criticando, enquanto eles estavam julgando o seu serviço, ele falou: não vou nem descer aí. Mas quando ele viu que a reação daqueles homens, o motim daqueles homens, poderia colocar em ameaça a missão que Deus lhes conferiu, aí ele agiu. E nós vemos que a reação que Neemias teve foi, primeiramente, ele orou ao Senhor, pedindo o cuidado de Deus para aquela obra. Nós vimos que ele posicionou guardas para observarem e cuidarem para que não houvesse invasão. E vemos também que os próprios trabalhadores, ele orientou para que estes, com uma mão, transportassem os materiais e com a outra mão, eles segurassem as armas. Isso nós olhamos e percebemos que eles estavam prontos, atentos e vigilantes quanto a qualquer cilada que fosse feita e viesse colocar em risco o ministério que o Senhor tinha colocado na mão dele. Quando nós percebemos que as afrontas, elas podem colocar em risco, então nós temos que estar vigilantes para não cairmos em ciladas dos inimigos. E isso, o que nos guarda dessas ciladas, está justamente nesta vigilância, mas principalmente e primeiramente na confiança em Deus. Ele orou ao Senhor, e ele dizia para aqueles irmãos seus, ele dizia que o Senhor estaria lutando por eles, que eles não precisariam temer, que eles poderiam lutar se fosse preciso para defender o ministério do Senhor, a missão que Deus havia lhe conferido. E essa vigilância e proteção não foram para atacar ou confrontar, mas sim para estarem preparados quanto à ameaça do ministério que ele recebeu do Senhor. Se você serve a Cristo Jesus, com certeza você será criticado. Se você está cumprindo a missão que Deus te deu, com certeza você será criticado. O mundo lhe criticará, até mesmo parte da igreja você vai encontrar pessoas que não compreendem o ministério que o Senhor lhe concedeu. Nós vemos que Maria Madalena, quando ela derramou o perfume sobre Jesus, ela foi criticada. Mas porque as pessoas não compreenderam qual era o objetivo que ela estava ali. Muitos ali começaram a criticar e falaram: isso é um desperdício. Mas Jesus disse: isto foi um ato maravilhoso. E este ato será lembrado em todos os lugares onde for anunciado o Evangelho. E nós estamos anunciando aqui este ato.
Então, nós temos que ter esta consciência no nosso coração. Nós estamos servindo a Jesus Cristo, nós seremos criticados, porque muitos não compreenderão por que o Senhor nos designou esta obra. E aí, como é que eu estou lidando com o trabalho, com o serviço que o Senhor me deu? Como é que eu estou lidando com o serviço que o Senhor deu ao meu irmão? Eu estou criticando? Como é que eu estou lidando com as críticas que eu tenho recebido? Será que eu estou respondendo? Será que eu estou dando valor às críticas? Talvez te chamem de tolo por você estar servindo. Talvez você é chamado de mandado. Talvez dentro da igreja você vai ser chamado de queridinho, mandado pelo pastor. Mas não importa, se você tem uma missão, se você tem um serviço e tem segurança que o Senhor te chamou para isso, vá em frente, não olhe para as críticas, não responda às afrontas, esteja confiante que o Senhor é quem está defendendo o seu ministério. O servo do Senhor também entende que tudo é feito para a glória de Deus. O servo do Senhor compreende isso. No seu pensar sobre o ministério, ele tem essa compreensão que tudo que ele faz é para a glória do Senhor. E nós vemos que Jesus nos ensinou isso, quando já naqueles momentos quase próximos à sua prisão, ele orou. E ele disse, na sua oração, está registrada em João 17, ele diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus expressou isso, que ele glorificou o Pai, completando o serviço. Será que nós temos esta consciência no nosso coração, nós temos esse entendimento que quando nós estamos completando o serviço, sendo persistentes no ministério, sendo persistentes na obra que Ele nos entregou, nós estamos glorificando o Pai? Por isso que o apóstolo Paulo diz que qualquer coisa que nós fizermos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. As atitudes revelam o nosso pensamento, a nossa compreensão de vida, e Neemias agiu para levar a nação de Israel a se render diante de Deus, o seu Senhor. Neemias compreendeu que não era apenas uma reconstrução do muro, ele compreendeu que ele não estava apenas fazendo uma obra física, material, mas ele estava levando a nação a se render a Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Reconheceu justamente que eles seriam protegidos pela promessa de Deus. Nós vimos na sua oração inicial, lembrando o Senhor da promessa que Ele havia feito ao seu povo. Então Neemias, ele tinha certeza no seu coração que reconstruir os muros da cidade, ele também estava reconstruindo espiritualmente, levando o povo a reconstruir espiritualmente o seu relacionamento com Deus, protegido na promessa, na aliança de Deus para com o povo de Israel. Neemias, entendendo que era para a glória de Deus, ele encorajou-os no Senhor, ele instigou a prosseguir com a obra, e ele disse que se preciso era para lutar, pois Deus lutaria com eles. Isso está no capítulo 4, versículo 20, ele diz com essas palavras: vocês podem lutar, porque o Senhor lutará por vocês. Ele levou este povo também
a mudar a sua atitude, porque no momento em que eles estavam ali retornando do cativeiro, vivendo já um momento de humilhação, tendo a sua cidade destruída, tendo os muros caídos, aqueles que estavam ali morando naquele ambiente de desolação, estavam famintos, e eles começaram, para conseguir sobreviver, a penhorar os seus bens. E aí os nobres, os oficiais da nação de Judá, começaram a tomar os bens dos seus próprios compatriotas, e eles já estavam numa situação que eles não tinham nem mais o que oferecer em penhor, e Neemias lhes chama muito a atenção quanto a isso, e ele aponta que essa atitude não representava o temor do Senhor. Então ele repreende esses oficiais e nobres, e diz que isso não está certo, que vocês devem andar no temor do nosso Deus. Olha o pensamento daquele que compreende a sua missão. Ele tem o entendimento que as nossas ações devem glorificar a Deus, e naquela situação em que os oficiais e nobres de Judá estavam oprimindo os seus irmãos, eles não estavam glorificando a Deus. Então, chamando-lhes a atenção, trazendo-os de volta a consciência de que as suas atitudes precisam glorificar a Deus, aqueles nobres e oficiais devolveram os bens aos seus irmãos, e cumpriram e se comprometeram a andar em retidão diante de Deus, de forma humilde. Neemias também fez questão de reportar, e nós vemos isso, registrar que os frutos são para a glória de Deus. Quando os inimigos viram que eles construíram o muro em 52 dias, os inimigos ficaram com o orgulho ferido, e eles perceberam que aquela obra foi executada com a ajuda de Deus. Irmãos, nós precisamos reconhecer que não é a nossa força que conclui as obras, não são as nossas forças, não é o nosso entendimento que conclui as obras, mas é o poder de Deus na nossa vida é que nos leva a concluir as obras. Se nós temos a compreensão que é o Senhor quem nos chamou para a obra, se nós temos a compreensão que Deus é que nos entregou a missão, então nós vamos ter a compreensão que é Ele quem nos dá a força, nos dá o poder para concluir a obra. Por isso que nós o servimos com segurança, porque Ele está conosco. E nessa atitude de levar a nação a reconhecer a glória de Deus, Ele levou esta nação, o povo de Judá, ao arrependimento. Depois dos muros concluídos, reconstruídos, ele e Esdras leu o livro da lei, e Neemias e Esdras estavam instruindo o povo, quando o povo passou a se arrepender diante de Deus, se arrepender do seu pecado. Ele disse: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Com a lei do Senhor lida, o povo reconheceu o seu pecado e se arrependeu, confessaram o seu pecado e também o dos seus antepassados, diante do Senhor, o seu Deus. Queridos irmãos, a obra que Deus designou nas nossas mãos tem que ser feita na condução que leve tanto nós quanto aqueles que estão conosco a olhar para Cristo Jesus, a se arrependerem dos seus pecados, a reconhecerem a sua dependência de Deus, a reconhecerem a glória de Deus, a atribuir que tudo o que nós fizemos,
tudo que nós temos é para a sua honra e para a sua glória. E aí eu quero concluir, já peço que a equipe de louvor esteja aqui à frente. Será que eu estou pensando como servo do Senhor? Será que o meu pensamento diante daquilo que eu tenho nas minhas mãos, sob minha responsabilidade, eu tenho tido um pensamento de servo do Senhor? Ou ainda, talvez, eu esteja até ainda com um pensamento que eu preciso ser servido. Talvez nem tomei a consciência ainda que eu sou um servo. Mas eu preciso tomar a consciência que eu sou um servo e pensar como um servo. Para ser servo, eu devo pensar como tal, pensar como um administrador daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu preciso ser sábio, eu preciso ser perseverante, a ponto de não me influenciar com as críticas e nem ser invejoso com o serviço do meu próximo. Eu preciso me alegrar com o serviço que o Senhor me deu. Eu preciso também me alegrar com o sucesso que o meu irmão está tendo no seu ministério, na sua obra, no seu serviço. Eu preciso me alegrar. Eu preciso entender que o meu serviço e o serviço do meu irmão são para a glória de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: sejam as minhas atitudes a mesma de Cristo, aquele que foi servo, o servo perfeito, e honrou o Pai. E disse que glorificou o Pai com as suas obras, com aquilo que o Pai lhe designou para fazer. Irmãos, independente como todos pensam, o servo de Deus pensa diferente. Caleb e Josué voltaram da sua missão e todos pensaram diferente. Não poderemos vencer, não poderemos tomar a terra prometida, não poderemos conquistar, porque nós somos muito pequenos. Mas Josué e Caleb pensaram diferente. Eles falaram: o Senhor nos prometeu, o Senhor estará conosco. E Josué e Caleb herdaram a terra prometida. Antes de iniciarmos o culto, estávamos orando, e eu me lembro que a irmã Elane, na sua oração, pediu para que Deus libertasse da cegueira espiritual. Muitos servos do Senhor estão vivendo numa cegueira espiritual, vivendo numa situação onde só estão enxergando a destruição, não estão enxergando a vitória do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo abra os nossos olhos, abra nossa mente para enxergarmos o propósito da missão que Ele colocou em nossas mãos. Que nós possamos pensar como servos do Senhor e sermos usados para a honra e a glória do Senhor. Aleluias.